Por que Luciano Juba parou de fazer gols? Eu tenho uma teoria sobre isso e eu acho que talvez você, torcedor do Bahia, pode concordar. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Pois é, né, gente? Luciano Juba parou de fazer gols na equipe do Bahia. Ou seja, não é que ele fazia gols antes na equipe do Bahia, não. Ele fazia gols na equipe do Sport. Desde que ele foi transferido para o Bahia, ele parou de fazer gols, né? Eu quero que você, torcedor do Bahia, me ajude, me corrija. Se não me engano, salvo erro, Luciano Juba fez apenas um gol na equipe do Bahia e foi aquele jogo contra o Atlético Mineiro, o último jogo do ano passado na Série A. Se não me engano, o gol de Juba foi o segundo gol do Bahia, né? Se não me engano. Enfim, que eu me lembre, Luciano Juba fez apenas esse gol, tá? Como é que eu posso explicar para vocês aqui o que é que eu acho? No Sport, Luciano Juba vinha comendo a bola, fazendo gol adoidado. Estava entre os artilheiros do futebol brasileiro e tudo mais. Eu tenho uma teoria de que no Sport, o grupo do Sport, a armação de jogo de Anderson Moreira ou de outro treinador que estava no Sport, fazia com que o Sport jogasse para o Luciano Juba. Ou seja, o sistema de jogo do Sport naquele momento favorecia ao futebol do Luciano Juba. Sem falar de que no Sport ele estava jogando como ponta atacante. Ele não estava jogando de lateral. Até a suspensão do Igor Cariús, a lateral ali do Sport, a lateral esquerda, era Igor Cariús na lateral e Luciano Juba de ponta, jogando de ponta. Era ele de um lado, Wagner Love e outro jogador do outro lado. Wanderson, sei lá, qualquer outro. Edinho, enfim, não importa. O Luciano Juba era um ponteiro atacante direto. Portanto, ele teve muitas oportunidades de fazer gol, porque ele estava sempre ali no ataque. Ele é um bom chutador, ele chuta bem, tá? Ele bate bem falta e ele é veloz e ele remata muito bem de fora da área, né? A única coisa que ele ficou aí meio que manchado nos últimos tempos foi que ele parece que não é um bom batedor de pênalti, não. Já que no ano passado ele perdeu um pênalti na decisão da Copa do Nordeste e ele também perdeu outro pênalti na decisão das oitavas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo lá no Morumbi, né? Mas passou, né, gente? Passou. O que é que acontece? No Bahia hoje, ele não joga assim diretamente de atacante, né? Ele não faz aquela função que fazia no Sport na ponta, atacando, sabe? Fazendo aquele trio ali de ataque. Tipo, ele de um lado, Everaldo no meio e, sei lá, outro jogador do outro lado. Não, ele não faz isso. Ele está jogando nesse momento como lateral. Pelo menos os jogos que eu tenho visto do Bahia, ele está jogando como lateral. E jogando como lateral, ele perde um pouco o poder ofensivo que ele tem, porque ele vai para o ataque, ele cruza na área, ele tenta chutar no gol, tal, mas ele tem a responsabilidade de voltar para defender também. Então, o Rogério Ceni está apostando muito no Luciano Juba. O Luciano Juba ele fica oscilando aí de titular e reserva, mas titular e reserva no sentido que, muitas vezes, quando o Bahia entra com o time principal, o Luciano Juba está lá também completando o 11 do Bahia. E às vezes, quando o Bahia entra com um time misto, o Luciano Juba está lá também jogando. Talvez porque hoje seja ele o principal lateral esquerdo do Bahia, nesse momento, no momento que eu estou gravando o vídeo, tá? Ele deva ser o principal lateral esquerdo do Bahia. E isso faz com que ele tenha a responsabilidade de marcar, e aí ele está perdendo o poder ofensivo. O Bahia realmente está deixando de ter um jogador ofensivo e fazedor de gols para ter um jogador meio que defensivo ou um complemento para o ataque. Aquele lateral feijão com arroz, que ele vai marcar, vai falhar, ele vai na frente, vai cruzar na área, alguém vai fazer gol com os cruzamentos dele, porque ele cruza a bola muito bem na área. É uma boa oportunidade para o Everaldo, que é alto, Everaldo ou Estupian, que são altos. Luciano Juba vai cruzar na cabeça desses caras, velho. Assim, pode ter certeza que vai acontecer. Mas o sistema de jogo do Bahia hoje não está ajudando aquele Luciano Juba do Sport. Eu não sei, eu posso estar equivocado, mas eu acho que quando o Bahia contratou o Luciano Juba, o torcedor do Bahia esperava que fosse aquele Juba fazedor de gols. E isso não está acontecendo. Por incrível que pareça, a torcida do Bahia também não está cobrando o Luciano Juba. Por qual motivo, eu não sei.
Talvez porque Juba tem feito boas partidas na lateral esquerda, tocando a bola, dominando, cruzando na área, defendendo e tal. Beleza, passa despercebido. Não tem feito grandes falhas, que eu me lembro, não tem tido nenhum gol culpa dele, não tem feito lambanças, está ali fazendo o dele. Tá servindo, está cumprindo bem o papel dele na lateral esquerda. E isso faz com que ele passe despercebido, né? Ou então que a galera elogie que ele fez um bom jogo, mas de longe, ele não está sendo o Luciano Juba artilheiro que foi no Sport. E aí você pode falar, mas no Bahia a risca é mais alta, é mais difícil. Não, gente, Luciano Juba jogou alguns jogos pela Série A o ano passado, só que neste ano ele está jogando Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, que são exatamente os campeonatos que fizeram ele ser artilheiro. Luciano Juba ele foi artilheiro no Sport jogando no primeiro semestre, jogando Campeonato Estadual de Pernambuco e jogando Copa do Nordeste. Porque quando chegava no Campeonato Brasileiro, seja de Série A ou de Série B, o rendimento dele meio que caiu um pouco. Mas isso não quer dizer que ele piorava, não, ele continuava fazendo os gols dele, no Sport principalmente. No Bahia, ele não está conseguindo fazer gols nem no estadual, nem na Copa do Nordeste, que é o que ele está jogando agora. O Bahia fez um jogo da Copa do Brasil, com quem foi? Eu não lembro agora. O Bahia fez um jogo, teve o CRB na Copa do Nordeste, aí teve Campeonato Estadual, tal, vai ter agora contra o Ceará pela Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira. Enfim, não importa. Teve um jogo aí contra o River, não foi? River do Piauí. Acho que foi o River, né? Que foi Copa do Brasil. Enfim, não me lembro. E o Luciano Juba não está fazendo gols, né? Não está. Mas o sistema de jogo do Bahia não ajuda o Luciano Juba artilheiro nesse momento. Não ajuda. Não ajuda, essa é uma realidade. Talvez não seja nem culpa do rapaz, né? Talvez ele esteja ali se esforçando, tentando fazer um gol. Se não me engano, ele fez apenas um gol. Agora eu estou em dúvida se ele fez 1 ou 2 gols, não me lembro. Eu acho que foi um gol, que foi o gol contra o Atlético Mineiro. De todas as formas, ter saído do Sport e ido para o Bahia foi muito melhor para o Luciano Juba, né? Muito melhor. Financeiramente, questão de contrato, amadurecimento no futebol, o cara foi para Manchester e tal, teve uma experiência nova fora do Brasil. Foi muito melhor, muito melhor. O Luciano Juba tem 4 anos de contrato no Bahia, com mais um, se não me engano. Passou a ganhar 4 vezes o que ganhava no Sport. A imprensa falava que ele ganhava 60 mil reais no Sport, agora está ganhando acima dos 200 mil no Bahia. Então, para o Luciano Juba foi ótimo. Eu teria feito a mesma coisa. Eu teria dito, tchau Sport, já joguei aqui 3, 4, 5 aninhos, agora vou experimentar outros ares, né? E teria ido para o Bahia também, como jogador de futebol profissional. A gente tem que pensar no nosso futuro, no nosso bolso. São 4 vezes mais de salário, né? Isso, assim, não tem o que pensar. E jogando Série A, no Grupo City e tal. Enfim, ok? Agora, ele não está sendo o Luciano Juba, goleador que ele foi no Sport. Pelos motivos que eu acho, que eu já expliquei aqui, né? Deixa a tua opinião, comenta aqui nos comentários. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!